O Banco do Brasil anunciou dividendos e também divulgou o resultado do terceiro trimestre de 2024. E esse resultado ele veio praticamente em linha com o que o mercado esperava em termos de lucro, na verdade até um pouquinho acima, tá? Só que na minha opinião, eu acho que a reação do mercado vai ser negativa. A gente já vai dar uma olhada, tá? Começando em números absolutos, lucro de 9 bilhões 515 milhões, 0,1% acima do trimestre anterior e 8,3% acima aqui no ano a ano, né? Então cresceu em relação ao terceiro trimestre de 2023, é um lucro recorde. Mas a gente tem que ver se o mercado esperava isso ou de repente mais, né? A gente vê aqui que o mercado esperava um lucro em linha com o segundo trimestre de 2024, ou seja, ele veio 0,1% acima da previsão. Praticamente em linha, né, a gente pode dizer. Mas mesmo assim veio um pouquinho acima, um lucro recorde do banco, um pouquinho acima do que o mercado esperava, bem acima do terceiro trimestre de 2023, o que faz então o PL do banco reduzir. Eu estou usando o PL ajustado, tá? Eu só peguei todos os lucros do banco aqui, lucros líquidos ajustados, e nós temos aqui ó, um PL que saía de 4,02 para 3,94. Então um PL, imagina, né? Se você investe numa empresa e tivesse retorno aqui em 4 anos, é maluco isso, né? Então, assim, um PL baixo, PL ajustado, por isso está diferente aí dos sites, né, que a gente costuma ver. Um lucro que veio recorde, um lucro acima do mercado esperava, mas tem alguns problemas, tá? E vendo então o resultado do banco, quando a gente vê aqui a margem financeira bruta, que é o core do banco, né, a margem dele, ele conseguiu crescer 9,3% no ano a ano, 1,3% em relação ao trimestre. Foi um bom crescimento, 9,3%, né? Puxado pelo foco dele, que é a operação de crédito, crescendo 2,9% e 2% em relação ao trimestre anterior. Aqui é o principal que eu olho, né? Margem, aliás, a tesouraria aqui deu uma queda, né? Em relação ao período do ano passado, 16,8%. Mas a tesouraria eu gosto de ver mais ó, no acumulado, está praticamente em linha, né? Tesouraria o banco não decepciona, ele é bom aqui, mas assim, algumas corretoras esperavam números melhores para esse trimestre. Então, até agora, na minha opinião, positivo, margem financeira bruta acabou crescendo, tesouraria não me preocuparia num primeiro momento, e aí a gente vai para as provisões. E aqui tem outro problema, né? Ela cresceu 34,2%, onde o risco para crédito exatamente teve um salto para 11,6 bilhões, um salto de 26,9%. Então aqui foi um problema. Muitos esperavam já provisões maiores, eu também esperava, mas será que todo mundo esperava um salto tão grande assim? Foi um salto bem representativo, né? Foi inclusive com menos recuperação de crédito que no trimestre anterior. Bom, aqui talvez seja mais uma surpresa negativa, né? A provisão aqui. A gente vai ver se realmente ele está sendo muito cauteloso, se a inadimplência explodiu. Margem financeira líquida, então, acaba caindo 2,3% em relação ao trimestre anterior. Em relação ao ano passado, em relação ao trimestre anterior, cai 11%, né? Então, aqui na margem financeira líquida temos uma queda de resultados, 2,3%. Quando nós chegamos aqui no lucro líquido ajustado, nós temos um crescimento de 8,3% em relação ao trimestre anterior, 0,1%. Só que isso veio muito puxado por imposto de renda e contribuição social. Então ele foi salvo por essa linha que não é o core do banco. Óbvio que todo banco quer ter um imposto cada vez menor, mas não é o core dele. Então aqui é que salvou ele. Então, por conta disso, a gente já entende que é bem provável que o mercado, se ele olhar atento e ele fazer as bagunças que ele costuma fazer, talvez o Banco do Brasil apanhe amanhã. Não que eu ache que o resultado tenha sido ruim, é normal o banco oscilar, né? Mas, diante disso, nós vemos que o resultado tinha tudo para ter uma queda, foi salvo aqui pelos impostos, tá? E aí, nós continuamos vendo aqui, ó, a margem financeira bruta e o spread, o spread global praticamente em linha. Aí a gente vê o spread ajustado ao risco, olha só, ele decai fortemente, porque realmente as provisões estão altas, né? Bom, então voltando aqui à margem financeira bruta, que deu esse salto, né, de 9,3%, e o Banco do Brasil ainda diz que isso foi também ajudado pelo Banco da Patagônia aqui na margem financeira bruta, né? E a margem de mercado a gente tem essas oscilações aqui, mas enfim, então o Banco da Patagônia não foi onde deu susto, né? Acabou ajudando ali. Bom, nós temos aqui então a carteira de crédito ampliada do banco que continua a subir.
não deu um salto gigante, mas subiu, né? E foi puxado principalmente pelo agro, né? O agro sai de 3,75 e volta a ter um crescimento mais forte para 3,87, crescendo bastante quando a gente compara aqui com o mesmo período do ano passado. Então o agro continua sendo o motor de crescimento do banco, o resto ele deu crescimentos aqui mais modestos, né? A gente vê até que o agro ganhou peso aqui em relação ao mesmo período do ano passado na carteira, ganhou um pouquinho também aqui pessoas físicas e perdeu espaço pessoas jurídicas, tá? Então, nada muito brusco de mudança, mas a gente vê o agro aqui com mais força. E aí quando a gente entra na qualidade de crédito, aí tem a dor de cabeça. A gente viu que o banco provisionou bastante, né? Só que ele provisionou bastante porque a inadimplência de fato subiu bastante. Então não foi excesso de cautela do banco, ele realmente viu a inadimplência explodir, tá? De 3 para 3,33, enquanto a cobertura teve uma queda, a cobertura aqui para inadimplência, né? Então olha só, carteira com crescimento aqui modesto, em relação ao ano passado, aí sim um crescimento até que bacana, a cobertura aqui caindo, mesmo com provisões maiores e porque a inadimplência disparou, né? E aí quando a gente olha onde exatamente disparou a inadimplência, e aí quando a gente olha então pessoa física, a carteira continua a crescer aqui, em relação ao trimestre anterior também cresceu, consignado com crescimento mais forte para dar mais segurança, mas mesmo assim dessa vez a inadimplência subiu, ela vinha aguentando tão bem e agora deu essa subida e a cobertura acaba caindo aqui, mesmo com provisões maiores, mas não foi nada de outro mundo. Quando a gente vê aqui a pessoa jurídica, o crescimento está desacelerado em relação ao trimestre anterior, né? Ainda continua com crescimento bacana em relação ao ano aqui. Pessoa jurídica, aqui na inadimplência deu um salto também, tá? De 3,38 para 3,58, né? O recorde aqui desse período que nós estamos vendo. E a cobertura também acaba caindo um pouco. E aí quando a gente vê no agro, aí o negócio azedou de vez, né? Já vinha numa tendência de alta, eu já tinha comentado com vocês que eu já vi cenários desse tipo acontecer e vai aumentando, né? Depois estava muito, muito baixa, o agro é assim, e foi aumentando, 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 só que esse salto foi muito grande, 3,32 para 1,97, um salto muito grande, e a cobertura, inclusive, cai bastante, de 198 para 165. De novo, mesmo com provisões menores, né? E ainda assim, pelo menos, a carteira aqui está crescendo, mas o banco vai ter que ser bastante cauteloso. O agro no Brasil está bastante complicado. E quando o banco explica para nós, é exatamente os pontos que nós vimos levantado quando a gente vê dados macroeconômicos ao longo do ano. Quantas vezes eu disse para vocês, o Centro-Oeste está azedo aqui, não sei o que, olha lá. A concentração da inadimplência está na região Centro-Oeste e tem também a soja aqui em específico com mais problemas. Os fatores conjunturais também a gente costuma comentar aqui, né? Que é os preços das commodities, os custos de produção e os eventos climáticos que afetaram os produtores com menor liquidez. Então nós temos aqui, inclusive, feito prorrogações para reduzir aqui a inadimplência no primeiro momento, bem grande aqui, o salto, né? E as cobranças e a recuperação, grande parte da carteira com garantias e mitigadores. O Banco do Brasil faz isso, é por isso que essa inadimplência não tem um salto ainda maior, né? Ele faz isso muito bem também. O Banco do Brasil é excelente aqui no setor agro, mas o setor agro é um setor difícil, é um setor volátil, né? Por isso que não é qualquer banco que vai crescer aqui, mas o Banco do Brasil sabe o que está fazendo. De qualquer forma, a gente pode ter um susto sim no mercado com esse salto tão grande. Eu mesmo não esperava um salto tão grande assim, mas faz parte. Bom, em termos de prestação de serviço, eu dei uma olhada no que o mercado estava esperando, veio meio que em linha ali com a maioria das corretoras, tá? Vocês podem dar uma olhada depois, um crescimento de 4,9%, 9,1 bilhão, então veio meio que em linha, está dentro do guidance ainda, né? Enquanto despesa administrativa, a gente pode ver que eles melhoraram o guidance agora por conta desse crescimento de 5%, chegando aqui a 9,4 bi, que se você compara com os serviços está bem próximo e com um crescimento muito próximo, é o que eu quero, tá? Crescer a prestação de serviço junto com a administrativa tá perfeito, porque num cenário onde as fintechs vão acabar com os bancões, isso aqui tá maravilhoso. E o guidance, então, eles melhoram aqui, tá? A gente vê, então, que o guidance saiu de 6 para 10
de um intervalo agora de 5 para 7, eles melhoraram, já que está em 4,9, está abaixo, né, a despesa administrativa do mínimo do guidance. Prestação de serviço eles mantiveram, embora esteja próximo do mínimo também, né, que seria melhor quanto maior, melhor, né, que quanto menor, melhor. E aí nós temos então a margem financeira bruta está no momento acima, inclusive, né, mas eles mantêm o guidance. Aqui a carteira de crédito ele está no momento próximo do topo, mas ele mantém, então tudo aqui ele mantém a carteira do guidance, tá? Mas está mais próximo do topo do que do meio, enquanto nós temos aqui a provisão, né, que deu esse salto aqui e ele aumenta, né? Então saiu de 34 a 31 para 37 a 34, levando em conta que ele já fez 26,4, para ele chegar no meio do guidance ele teria de fazer 9,1 de provisão no próximo trimestre, tá? Em termos de lucro, para ele chegar no meio do guidance, né, ele teria de fazer então 10,2 bilhões de lucro no próximo trimestre. O que você acha? Ele vai fazer este lucro e ficar no meio do guidance? Mas de qualquer forma, em termos do range, ele mantém o guidance aqui. É bem provável que ele não vai fazer menos de 37 mesmo, né? E o Banco do Brasil também anunciou dividendos no terceiro trimestre, 48 centavos e pouco de JCP, veio um pouquinho abaixo do que eu estava ali esperando, né? Então, 48 centavos como a JCP vira aqui 41 centavos líquido já de R. Para quem tiver as ações no dia 25 do 11, vai receber esse dividendo dia 6 do 12. Só a título de demonstração, para cada R$1.000 investido, você vai ganhar R$15, ou seja, para você ganhar R$1.000, você teria de ter 64 mil investidos no Banco do Brasil. E só a título de informação, eu estava esperando em termos de dividendos brutos aqui do Banco do Brasil no trimestre, ele pagou cerca de 7, 8 centavos abaixo ali do que eu imaginava, tá? Então eu estava imaginando o Banco do Brasil neste ano o meio do guidance. Ano passado eu imaginava um pouquinho acima do guidance, neste ano eu imaginei o meio, porém eu acho que vai ficar um pouquinho abaixo do meio do guidance ali, né? O que eu esperava de 3,02, faltaria ele pagar no ano, então, R$1 aproximadamente de dividendos. Talvez fique ali em torno de 90 centavos, né? Não sei, mas por enquanto vou pensar ainda, né, em termos de o que faltaria ali anunciar para chegar aqui a projeção do meio do guidance, é R$1 que dá 3,85 de yield aí para ser anunciado até aqui, ó, no ano que vem, a última datacom, dia 11 do 3, aliás. Quer ser um investidor completo? Considere conhecer meu curso de investimentos. Nele eu vou te ensinar tudo o que eu sei, eu já invisto na Bolsa de Valores há 17 anos, tá? E além disso tem também meu curso de opções, você pode levar os dois a um preço promocional aqui por 889, promoção Black Friday. Você aprende a investir melhor, aprende a analisar as empresas e vai ainda saber ganhar dividendos com opções e ainda se proteger contra quedas em momentos voláteis ali, tá? Mas antes de sair, comenta o que você achou do resultado do Banco do Brasil. Eu achei que foi um pouco abaixo ali do esperado, nada de outro mundo, absolutamente normal, mas vamos ver como é que o mercado vai reagir, né? Se ele enxergar que o lucro só foi salvo por ali uma questão de imposto, é provável que o banco acabe caindo amanhã, né? Ou de repente, ele já vinha em queda, né? De repente ele também não cai por conta disso, que o Banco do Brasil está muito barato, a gente não pode ignorar isso. Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!